dentro da sociologia, certo? A sociologia, ela nasce no século XIX, certo? No século XIX. Então, ela é uma ciência recente, tá? Uma ciência social, uma ciência recente, uma área, um campo de saber recente. Alguém até pode perguntar, né? Mas, espera aí, você não encontra estudo da sociedade em Aristóteles ou Platão? Sim, nós podemos encontrar em Aristóteles, em Platão. Todos eles estudaram sobre a sociedade e tudo mais. Só que a diferença da sociologia para o século XIX é que no século XIX a preocupação deles é com o método, com a metodologia, em estabelecer regras, cronogramas, para se estudar a sociedade de forma adequada. Platão não tinha essa preocupação, Aristóteles também não. Então, a sociologia só nasce no século XIX, porque é no século XIX que se começa a estudar a sociedade a partir de métodos, de regras bem estabelecidas. É a partir do século XIX que se busca uma metodologia para se estudar a sociedade. Então, antes disso, nunca se preocupou com uma metodologia para estudar a sociedade. Se estudava a sociedade como se estudava qualquer outra coisa. Entendeu? Então, ela só nasce no século XIX. E qual foi o ambiente, né, do surgimento da sociologia? Bom, a sociologia ela se torna uma possibilidade por causa de alguns fatores. Isso aqui é muito importante, tá? Eu preciso que vocês tenham isso em mente. Os fatores preponderantes, fundamentais para o surgimento da sociologia. Quais foram? É até a pergunta de prova isso aqui. Quais foram os fatores que ocasionaram, né, tornaram possível o surgimento da sociologia? Primeiro, o capitalismo, tá? O capitalismo nascente. O capitalismo foi um dos fatores que fez com que a sociologia se tornasse uma possibilidade. Segundo, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Reforma Protestante, independência dos Estados Unidos. Tá? São esses fatores aí, somados, contribuíram para o nascimento da sociologia. Ok? Não precisa citar em ordem. Tá? Então, capitalismo, Reforma Protestante, Revolução Francesa, Revolução Industrial, independência dos Estados Unidos, todos esses fatores, ok, promoveram, por assim dizer, um ambiente na qual a sociologia surge. Vamos explicar, então. Quando a gente olha para a Idade Média, por exemplo, percebe que a Idade Média ela era marcada por uma economia de subsistência. O que seria exatamente isso? Significa simplesmente isso aqui. As pessoas estavam preocupadas com a sobrevivência. Eles trabalhavam para sobreviver. Então, eles trabalhavam, plantavam, colhiam, e a preocupação deles não era em adquirir patrimônios. A preocupação de um homem da Idade Média ali, um homem comum e normal, não era em adquirir riquezas. A preocupação dele era em sobreviver, em conseguir sobreviver. É claro que a nobreza e o clero estavam interessados em poder, mas no poder ali não necessariamente está ligado a acúmulo de bens ou coisa do tipo. Ter terras e tudo mais até vai, mas não tinha essa ideia de uma economia centrada no acúmulo de capital. A economia da Idade Média era uma economia de subsistência. Só que no final da Idade Média, as coisas elas foram mudando. Por quê? Porque começou a surgir um grupo que eram comerciantes, eles vendiam, compravam, viajavam, comprando, vendendo, que eram os burgueses, que passaram a habitar aquele que seriam chamados de burgos, aonde vai ser as cidades. Os burgueses compravam, vendiam, viajavam, todas aquelas regiões ali, e começaram a usar a moeda. Porque na Idade Média, o que se usava muito era troca. Você planta arroz, o outro planta feijão, e a gente troca. Era o escambo, certo? Os burgueses voltaram a usar a moeda. Então, agora, você tem uma economia que não é mais centrada na subsistência. Você tem uma economia mercantilista, porque é uma economia de mercado, onde o mercado já começa a aparecer. Compra, venda, certo? Com os burgueses, a situação social foi mudando, porque você tinha 3 estamentos sociais, 3 classes sociais. O clero, nobreza e os vassalos, os camponeses, ok? Agora surge uma nova classe, que é a burguesia. E essa nova classe não se identifica com nenhum dos 3 estamentos sociais do Estado, clero, nobreza ou camponeses. Certo? Uma classe diferente. Dos burgueses surgirão os banqueiros, os homens, donos de mercados, de lojas. Entendeu?
E em torno desse tipo de atividade vai surgir a cidade também, e inclusive as indústrias, certo? Inclusive as indústrias. Então, veja só, um homem, certo? Um homem, um dia decidiu pegar aí alugar um galpão, né? E colocou algumas máquinas lá dentro, máquinas de tear, e contratou com as pessoas e começou a confeccionar muito mais do que se confeccionava individualmente. Imagina um artesão que demorava aí, ou um sapateiro, que demorava uma semana para fazer uma bota. Agora, o que acontece? Agora, com a indústria, o cara fazia 30 botas em um dia. Então, o preço também mudou. Porque se você demora uma semana para fazer uma bota, você tem que vender por R$80. Na indústria, você produz em massa. Você pode vender por 40, por 50 reais. Então, aquele artesão que trabalhava em casa com a família, ele começa a perder o lugar nessa sociedade. Fica deslocado. Por quê? Porque com a indústria surgindo, ele agora não tem mais lugar para trabalhar, porque o trabalho se tornou inviável, muito caro a sua mão de obra, muito demorada. A Revolução Industrial, então, ela está atrelada a vários fatores. Vamos lá. Primeiro, a Revolução Industrial está atrelada justamente a essa classe, a burguesia que surge, certo? E muda a economia. Porque a economia era de existência, a preocupação era com a sobrevivência, muda agora para a economia mercantilista, onde a preocupação se torna o mercado, né? Compra, venda, e o mercantilismo já é um pré-capitalismo, porque do mercantilismo migra para o capitalismo. E qual é a preocupação básica do capitalismo? A preocupação do capitalismo é justamente com o acúmulo de capital. Começa a surgir uma economia centrada no acúmulo de capital, ok? Baseado na livre iniciativa, certo? No mercado. Então, aquela ideia de Adam Smith, uma mão invisível, governo da economia, que era a lei de oferta e procura e tudo mais, né? Ele estava justamente teorizando essa ideia do capitalismo que já surgia ali. Os burgueses, então, foram os primeiros, para assim dizer, os primeiros empresários. Eles montaram indústrias. A Revolução Científica proporcionou que se criasse um motor a vapor, motor a carvão, entendeu? Então, eles criaram as indústrias. Isso mudou toda a estrutura da sociedade. Por quê? Porque o homem do campo agora não tinha mais serviço. O que o homem do campo começou a fazer? Começou a migrar para os lugares onde estavam as indústrias, os burgos, que começaram a ser as primeiras cidades a se originar. As primeiras cidades. Então, houve o êxodo rural. Porque em torno dessas grandes fábricas, em torno dos mercados, dos bancos, o povo do campo começou a migrar e montar suas casas, morar, procurar emprego. Então, a urbanização começa a acontecer também, que é justamente a formação dos grandes centros, das grandes cidades. Né? Você tem, por exemplo, esse êxodo rural acontecendo com muita frequência. As pessoas lá do campo vão procurar emprego nas grandes fábricas. Então, nós temos os fatores aí. Revolução industrial acontecendo, capitalismo surgindo, urbanização, êxodo rural, pessoas deixando o campo, indo para a cidade. Os jovens que eram acostumados a viver sob o jugo dos pais, com as tradições, os costumes familiares, casamentos arranjados. Os jovens enxergam na Revolução Industrial uma oportunidade para a sua emancipação. Então, os jovens também largam os pais e vão para as cidades que estão começando a surgir, procurando emprego, uma forma de mudança de vida e tudo mais. Certo? Eu gostaria de pedir para vocês fecharem os áudios aí, por gentileza, para não ter nenhum ruído, uma coisa assim, por favor, tá? Muito obrigado. Então, com a Revolução Industrial, todo o cenário social muda. Só que a grande questão é o seguinte: os homens eram contratados para trabalhar nas indústrias, e trabalhando nas indústrias ali, muitos homens eles iam trabalhar nas minas de carvão, extraindo carvão para mover as máquinas a vapor, certo? Ao inalar aquela fuligem do carvão, os homens geralmente viviam muito pouco. Então, o que vivia até 30 anos de idade tinha vivido muito. A carga horária de trabalho era excessiva, porque geralmente se trabalhava 14, 15, 16, até 17 horas por dia. E quando o homem chegava em casa, ele já não prestava para mais nada, estava acabado a carga horária de trabalho dessa. Olha só a mudança. O homem na Idade Média trabalhava em casa, ou trabalhava com seus filhos, com sua família, e seguia o ciclo da natureza. O sol se pôs, é hora de dormir. O sol nasceu, hora de acordar.
o ciclo da natureza que determinava a rotina do homem do campo. Mas agora, com a Revolução Industrial, com o nascimento da modernidade, com o capitalismo, também surge o relógio. Então, agora o homem já não é mais dono do seu tempo. Agora ele precisa prestar contas a outra pessoa. Agora ele não é dono do seu tempo mais. Agora ele tem tempo para começar, tempo para parar, tempo para comer, tempo para descansar, tempo para beber água, tempo para ir no banheiro. É a ditadura do relógio gerindo as questões de trabalho. O homem agora passa 15, 16 horas fora de casa, trabalhando, longe do filho, longe da esposa, certo? Como o índice a carga horária de trabalho era muito elevada e o trabalho muito explorador, muito cansativo, os homens morriam cedo. As mulheres ficavam viúvas com muita frequência, muito cedo. Muitas mulheres, ficando viúvas, procuravam empregos nas fábricas para poder sustentar os seus filhos. E para conseguir um emprego, muitas tinham que se prostituir, tinham que deitar com os donos das fábricas, com os gerentes, ou até mesmo dar suas filhas para se deitar com eles para poder sobreviver. Então, a prostituição também aumentou exponencialmente. Por quê? Porque era a única maneira que elas conseguiam de sobreviver. E como as mulheres também começaram a trabalhar, muitas começaram a morrer muito cedo, ou as crianças começaram a ficar abandonadas, porque a mãe tinha que trabalhar também. Começaram a surgir, então, os orfanatos, para se deixar as crianças, certo? Só que muitas começaram a entrar no mundo da criminalidade, muitas crianças órfãs, muitas crianças entrando no mundo da criminalidade, prostituição lá em cima, pessoas morrendo, muitas pessoas morrendo. Tem um filme muito legal, que é Oliver Twist, o nome do filme. Se você colocar no Google, você acha, Oliver Twist. Que o filme mostra a história de uma criança órfã na modernidade, cujo único desejo era comer o segundo prato de comida, porque tinha muita fome e a comida era regrada. E ali retrata essa condição que estou descrevendo para vocês também, certo? Com essa situação toda de exploração, os trabalhadores trabalhavam 16, 17 horas por dia e ganhavam um salário miserável. Os donos das indústrias enriquecendo ilicitamente às custas dos trabalhadores. A sociedade um caos absurdo. Os homens começaram a olhar para tudo isso. Alguns estudiosos começaram a olhar para tudo isso e começaram a se indagar, meu Deus, o que está acontecendo com a sociedade? O que está acontecendo com a sociedade? Eles começaram a perguntar o que está acontecendo com a sociedade. E essa indagação sobre tudo que estava acontecendo, sobre o caos social, fez com que a sociologia surgisse. A sociologia ela surge com a preocupação em tentar melhorar a sociedade para que as pessoas tenham uma condição de vida melhor. Então, a sociologia ela é diferente da filosofia pelo seguinte: na sua 11ª tese contra Feuerbach, Karl Marx ele diz algo. Karl Marx diz o seguinte: até hoje, os homens estavam interessados em estudar e interpretar a sociedade. Mas não é necessário simplesmente interpretar a sociedade. É preciso transformar a sociedade. A sociologia ela surge como uma filosofia da praxis, da ação, que quer transformar a sociedade, que quer tornar a sociedade uma sociedade mais justa. Então, a sociologia ela surge com a preocupação em mudar as bases da sociedade para que a desigualdade seja menor, para que a exploração seja menor. Então, ela já surge com essa preocupação. E ela surge nesse cenário todo que eu descrevi para vocês aqui, de exploração, de caos, né? Onde tudo contribuía para que o homem vivesse muito pouco por causa da alta exploração, certo? O pai da sociologia é um homem chamado Auguste Comte. Auguste Comte é um francês, certo? Ele viveu ali na França no século XIX, nasceu em 1790 e pouquinho, mais ou menos, e morreu em 1800 e pouquinho. Então, as datas corretas agora eu não me lembro, mas eu tenho aqui no livro. Não vai ter aqui, mas não tem problema não. Tem um livro aqui sobre ele, né, da série Pensadores, bem legal. Se alguém se interessar, tá? Muito bom. Qual era a ideia do Auguste Comte? Porque ele é considerado o pai da sociologia. Ele é considerado o pai da sociologia porque ele colocou o termo, ele que cunhou o termo física social, certo? Que vai se derivar da sociologia. Ele que criou o termo. Então, ele é considerado o pai da sociologia. Qual era a ideia de Auguste Comte? Ao olhar todo aquele cenário, né, pós-Revolução Francesa, onde a sociedade estava desestruturada, pós-Revolução Industrial, certo?
depois da Reforma Protestante, toda a sociedade estruturada, capitalismo ali e tudo mais, ele começou a olhar para tudo aquilo e ele chegou a uma conclusão. Primeiro, nós precisamos reformar a sociedade. Precisamos reformar as instituições sociais. Precisamos reformar a mentalidade humana. Como que nós fazemos isso? Ele vai dizer. Simples, simples. Precisamos dar para os homens novos hábitos, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de enxergar o mundo. A Revolução Francesa, de 1789, foi uma revolução que rompeu com o absolutismo, que até então reinava na França, e instituiu, certo, uma república constituinte. Uma república constituinte. Qual foi a grande questão da Revolução Francesa? É que ela rompeu com todas as instituições até então vigentes. Auguste Comte vai dizer o seguinte: a Revolução Francesa foi positiva, porque ela rompeu com todas as instituições que existiam até então. Ela foi positiva. Só que a Revolução Francesa ela tem uma característica negativa, porque ela rompeu com as instituições que existiam, mas não colocou nada no lugar. Então, vai gerar o quê? O caos. Vou dar um exemplo para você entender. Imagina que o ar-condicionado da sua casa estraga e você precisa arrumar. Ele não está funcionando bem. Está mal, você tem que arrumar. E aí você chama o técnico para arrumar. O técnico chega, pega e tira o ar e fala, beleza, esse ar está com problema. Remove o ar, leva embora e pronto. Não volta mais. Isso não vai resolver o seu problema, porque você vai continuar com calor, você vai continuar sofrendo. Qual é a grande questão? Não é só tirar o ar. Você tem que colocar alguma coisa no lugar, você tem que arrumar o ar, pôr no lugar. Entende? Essa é a ideia. Auguste Comte vai dizer que a Revolução Francesa ela acabou com as principais instituições sociais, como a igreja, o Estado, as constituições e tudo mais, mas não colocou nada palpável no lugar. Auguste Comte vai dizer, não, nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque senão nós rompemos com a ordem e aí vira um caos. Auguste Comte, ele é o pai do positivismo. O positivismo exerceu uma influência significativa no Brasil na era do estabelecimento da nova república no Brasil. Tanto é que a ditadura militar de 1964 a 85, ela foi influenciada pelo positivismo de Auguste Comte. Por exemplo, como que está na bandeira do Brasil? Ordem e progresso, na nossa bandeira. Essa frase é do Auguste Comte. Porque Auguste Comte ele vai dizer, tá, que existem duas forças que movem a sociedade, que ele chama de dinâmica social e estática social. Dinâmica social são aquelas forças que movem a sociedade para frente, que fazem a sociedade progredir, crescer, que tiram a sociedade da estagnação. A dinâmica social são aquelas forças que movem a sociedade sempre para progredir. Então, a dinâmica social está associada ao progresso. Dinâmica social associada ao quê? Progresso. A segunda força é a estática social. A estática social está ligada à ordem. Está ligada à ordem. A dinâmica social está ligada ao progresso. A estática social está ligada à ordem. Auguste Comte diz o seguinte, que a sociedade só pode, de fato, evoluir se nós estivermos unidas, o progresso e a ordem. Por quê? Porque ordem sem progresso vira estagnação. Se você só tem ordem, mas não tem progresso, então a sociedade fica enrijecida. Ela se fecha naquilo ali e pronto, não evolui, não cresce, fica sempre estagnada. Sempre uma sociedade atrasada, uma sociedade ultrapassada. Então, é importante ter ordem, mas ordem e progresso. Progresso sem ordem vira anarquia. Vira anarquia, vira bagunça. Você não sabe para onde está indo. Então, para a sociedade crescer, você precisa ter ordem e progresso. A ordem e o progresso estão entrelaçados, eles andam juntos, certo? Estão caminhando juntos. Seria essa a ideia, ordem e progresso, para Auguste Comte. A sociedade só vai crescer assim. Então, para ele, a gente precisa reformar a sociedade. Para que a sociedade deixe de ser exploradora, a gente precisa reformar a sociedade. Auguste Comte, ele dizia o seguinte, isso aqui é muito importante, tá? É muito importante. Ele dizia o seguinte, o capitalismo não precisa ser eliminado, porque o capitalismo surgiu com a exploração, né? Homens trabalhando 17 horas por dia, pessoas morrendo com a carga horária excessiva, salário mínimo, sem uma mínima condição de subsistência. Ele vai dizer, o capitalismo não precisa ser
eliminado. O capitalismo precisa ser moralizado. Moralizado. Então, nós não vamos eliminar o capitalismo, nós vamos melhorar ele, reformar o capitalismo, aparar as suas arestas, tirar do capitalismo as características negativas. Então, o Auguste Comte, ele era a favor da propriedade privada, ele era a favor do capitalismo, ele era a favor da ordem. Inclusive, Auguste Comte, ele dizia que a Igreja Católica ela tinha seu prestígio pelo seguinte, porque a Igreja Católica conseguia manter a ordem. E Auguste Comte era contra a Reforma Protestante, porque a Reforma Protestante veio, e segundo Auguste Comte, ela promoveu o caos, porque ela acabou com a instituição, ela trouxe o descrédito da instituição católica. A Igreja Católica ela é conhecida porque ela é muito hierárquica, existe uma hierarquia bem estabelecida. E os seres humanos precisam de hierarquias, de um sistema de poder bem estabelecido. Então, a Igreja Católica ela tem sucesso em conseguir manter a ordem social por causa da sua hierarquia bem rígida e estabelecida. A Revolução Protestante, a Reforma Protestante, quando ela acontece, em 1517, com Lutero, o que vai acontecer? Ela vai romper com a instituição, com a Igreja Católica, e vai promover o sacerdócio universal de todos os santos. Ou seja, você é responsável por ir diretamente a Deus. Você não precisa do mediador, de um padre, vicaris filii Dei, para mediar a sua relação com Deus. Não, você mesmo pode ir a Deus. Você mesmo pode ir à Bíblia. Você interpreta a Bíblia. Você mesmo pode se relacionar com Deus. Você não precisa de nenhum mediador. Isso promoveu o individualismo moderno. René Guénon, em seu livro Crise da Modernidade, ele faz uma crítica a Lutero, mostrando como que o individualismo de Lutero promove a crise da modernidade, certo? E é justamente o que Auguste Comte vai dizer, que a Igreja Católica ela tem seus prestígios. Mas não se engane, Auguste Comte não é religioso. Por quê? Auguste Comte ele diz que a história da humanidade ela passa por três estágios, que eles chamam de lei dos três estádios. Qual é o primeiro? O primeiro é o metafísico. Primeiro é o teológico. Segundo, metafísico. Terceiro, positivo ou científico. Então, a humanidade, para Auguste Comte, ela passa por três estágios. Primeiro, teológico. Segundo, metafísico. Terceiro, positivo. Ele diz que a história da humanidade é uma história de evolução, de progresso, evoluindo por esses três estágios. A palavra progresso é muito importante para o pensamento de Auguste Comte e também para o pensamento da modernidade. O Auguste Comte era muito influenciado por Nicolas de Condorcet, que falava que a história da humanidade passou num progresso, 10 grandes fases. Né? Qual seriam as leis dos três estádios? O que significa isso para Auguste Comte? Simples, vamos lá. O primeiro estágio da humanidade, o estádio, tanto faz, é o estádio teológico, onde a humanidade acreditava na ação dos deuses. Tudo era atribuído aos deuses. Pensa na Grécia, por exemplo. Trovejou, é Thor. É Zeus. Né? É um raio, é Zeus. Tudo era atribuído aos deuses. Certo? O Thor já é mitologia nórdica. Né? Para os nórdicos, o deus do trovão, do raio, tudo mais do trovão é o Thor. Para os gregos é Zeus, o deus supremo. Então, tudo era atribuído aos deuses. É o estádio teológico, onde a gente acredita que os deuses interferem em todas as coisas. O estádio teológico tem três fases. Primeiro, animismo, onde se acredita que tudo tem alma, todas as coisas têm alma, todos os objetos são animados. Segundo, o politeísmo, onde a pessoa começa a acreditar que existem vários deuses. E terceiro, monoteísmo, onde se acredita na existência de um único Deus. As três grandes religiões monoteístas é judaísmo, cristianismo e o islamismo. Certo? Depois do estádio teológico, onde o homem acredita que tudo é pertencente aos deuses, que os deuses que agem tudo, a humanidade evolui para o estágio metafísico, onde a gente começa a atribuir não mais aos deuses, mas a causas metafísicas, como, por exemplo, a alma. A gente começa a falar de alma, de essência, substância, sabe? Coisas que são metafísicas, que a gente não sabe o que significa. O que significa isso? Essência, substância, alma. Auguste Comte vai dizer, isso é uma questão metafísica. Ninguém sabe o que significa isso. O terceiro, depois que a gente deixa o estado metafísico, a gente alcança o estado positivo, que é o estado científico. Positivo vem de real, vem de científico, vem daquilo que pode ser observado. Auguste Comte acredita que a humanidade ela vai ser plena e livre quando ela se tornar plenamente científica, baseada na ciência,
naquilo que é observado, na experiência, certo? 10 minutos para encerrar, né? Ótimo. Perfeito, obrigado por avisar, que eu já consigo caminhar para encerrar a coisa. Então, veja só, qual era a ideia de Augusto Comte, que é muito importante. Recapitulando para a gente, vamos lá. Primeiro, estágio da humanidade teológico, os primórdios da humanidade. Quando todo mundo acreditava que os deuses influenciavam tudo. Depois da humanidade, o teológico tem 3 fases dentro dele. O animismo, anima, a palavra anima vem do latim de alma, aquilo que te anima, alma, anima. Significa dizer, por exemplo, que esse livro tem uma alma, que a árvore tem uma alma, que as pedras têm uma alma, tudo tem uma alma, o mundo tem uma alma, ou seja, tudo é animado, certo? Depois vem o politeísmo de muitos deuses, porque a humanidade vai se acreditar na existência de muitos deuses. Terceiro, monoteísmo. Dentro do teológico, temos 3, então. Animismo, politeísmo e monoteísmo. O animismo também é chamado de fetichismo, tá? Mas tudo faz. Vamos lá. Segundo estágio, metafísico, onde a gente começa a atribuir tudo a substâncias metafísicas, como causa, essência, alma e coisas semelhantes. Mas o terceiro estágio da evolução da humanidade era a época que Augusto Comte vivia, que era a modernidade. A modernidade alcançou o terceiro estágio, que é o estágio positivo. O estágio positivo é o estágio científico, onde o homem não atribui mais aos deuses as ações e nem a causas metafísicas, mas o homem olha, observa a própria natureza, observa o funcionamento das coisas e a partir do funcionamento das coisas, da observação, ele cria teorias científicas, certo? Auguste Comte era muito influenciado pela Revolução Científica. Então, ele acreditava que a ciência conduziria a humanidade ao progresso inevitável. A ciência traria felicidade, paz, alegria. Então, para ele, a ciência é o parâmetro último da humanidade, certo? Por isso que ele chama de estado positivo científico, tá? Ele vai ser um dos responsáveis pelo mito da tecnocracia, o mito da cientificidade. Auguste Comte acreditava que a gente tem que olhar para a sociedade e estudar a sociedade de forma imparcial, objetiva, certo? Com neutralidade. Porque naquela época se acreditava que era possível fazer ciência de forma neutra, imparcial, sem se comprometer, sem deixar os seus pressupostos interferir na sua análise. Porque a ciência ela vai conduzir a humanidade para uma era feliz, para uma era dourada, né? Golden Age. Então, era o que se acreditava na época. Auguste Comte é o responsável por isso, certo? Então, essa seria a ideia dele. Ele é o pai da sociologia e ele promove um método de análise sociológico baseado nas ciências exatas, ok? Auguste Comte dizia, aqui está o segredo, que devemos analisar a sociedade da mesma forma que analisamos, por exemplo, uma pedra. Da mesma forma que se analisa, por exemplo, um cálculo matemático, da mesma forma que se faz um cálculo matemático. Para Auguste Comte, as mesmas regras que se usa na matemática e na física, nas ciências exatas, devemos usar para estudar a sociedade. Porque só assim nós vamos alcançar objetividade, imparcialidade, neutralidade e resultados objetivos que valem para todos. Seria essa a ideia dele. Agora eu abro para vocês, nesse tempo que a gente tem. Alguma questão, alguma pergunta, alguma colocação? Tá ok, né? Se alguém tiver alguma questão, tá? Pode ficar à vontade. Na aula que eu coloquei no YouTube para vocês, eu coloquei 2 vídeos, tá? Por quê? Porque como eu já estava com esse problema da internet aqui, né? Eu liguei lá e não foi regularizado, então hoje vai ser, né? E aí, um vídeo só não estava caindo, então eu gravei 2 vídeos para não ter problema, tá? E lá eu explico isso aqui tudo com mais detalhes para vocês, ok? Aqui eu tentei dar uma contextualizada, né? Para a gente entender a questão. Lembrando que Auguste Comte ele era contra a religião, tá? Ele achava que no estado positivo não devia ter religião. Só que depois ele acabou se apaixonando por uma mulher chamada Clotilde de Vaux. Clotilde de Vaux. E aí ele se apaixonou por ela e fez dela uma deusa. Fez dela uma deusa e acabou fundando uma igreja, onde, em vez de cultuar Deus, ele cultuava a humanidade. Certo? A igreja que Auguste Comte fundou. Até no Rio de Janeiro tinha a igreja do Auguste Comte. Abriram a igreja positivista aqui no Rio de Janeiro. Não sei se ainda tem, né? Mas abriram.
Então, para você ver, né, o contrassenso, né, das ideias aí do Auguste Comte. Como que o cara se contradiz. Então, o cenário seria esse aqui, gente, tá? O nascimento da sociologia, por causa dessas transformações sociais, tá bom? Todas essas mudanças prepararam o cenário para que a sociologia surgisse com a preocupação de estudar a sociedade para transformar a sociedade, certo? Não é só estudar para conhecer, é estudar para transformar, para promover uma mudança nas bases da sociedade e transformar a sociedade em uma sociedade mais justa, uma sociedade menos desigual, uma sociedade com mais oportunidades para todos. Seria essa a ideia. E a partir disso aqui, nós vamos só perceber que quem vai surgindo depois sempre vai dialogar com essa realidade, com esse contexto, o Karl Marx e tudo mais. Maria, deixa eu ver. Eu acho que a Maria mandou uma coisa aqui, eu estou tentando ver aqui, peraí. Se eu consigo ver. Um dos filmes que retratam a realidade da França na época é Os Miseráveis. Muito legal. Verdade, isso mesmo. Maria Eduardo, muito obrigado. Os Miseráveis retratam essa situação. Ótimo. É um filme muito bom, vale a pena assistir, né? Ou ler o livro aí. Mas para quem não tem tempo, leia, assista o filme Os Miseráveis, assista o filme Tempos Modernos e assista o filme Oliver Twist. Tá? Esses filmes vão ajudar você a ter uma ideia do que estava acontecendo na época, da miséria, do que estava acontecendo. O povo queria um pedaço de pão, né? Queria só um pedaço de pão, algo para comer, uma terra para trabalhar, certo? É simplesmente isso mesmo. Tá? Gabriel, falta quanto tempo para encerrar aí, por gentileza? Aí eu posso ter uma ideia. 2 minutos, professor. 2 minutos, ok. Perfeito, obrigado. Então, gente, a ideia era essa aqui, tá? Que vocês tivessem isso em mente, ok? Os fatores que contribuíram para o nascimento da sociologia, tá? Revolução Francesa, Revolução Industrial, Reforma Protestante, capitalismo, independência dos Estados Unidos, todas essas questões contribuíram de forma significativa, tá? O nascimento das sociedades, das cidades modernas, né? Com a urbanização. Então, todos esses fatores contribuíram para o nascimento da sociologia. Exploração exacerbada, e Auguste Comte é o pai da sociologia, propondo esses termos que nós já discutimos aqui, ok? Já discutimos nessa aula. Tá? Então, é isso aí. Se porventura alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, é só procurar aí que a gente conversa depois. Tá? Essa aula aqui foi gravada, a gente vai disponibilizar ela para vocês também. Eu peço, Gabriela, depois que você terminar isso aqui, você entra em contato comigo, por gentileza, tá? Para ver essa questão da aula que foi gravada aqui. E, okay? e a aula do YouTube, professor? Gente, A aula do YouTube está em que canal?